Então, gente, quero dar boas-vindas, né, a todos que estão aqui conosco, né, nessa noite, para aprender mais sobre arquitetura solar, um tema, como o Célio falou aí, é muito inexplorado, poucas pessoas estão atuando nessa área, e só o fato de vocês estarem aqui comprometidos, em assistir uma aula já mostra que vocês estão no caminho do protagonismo, né? Porque eu vou mostrar para vocês que isso é uma coisa, é uma área que tem muito a ser explorado, tem um mar de oportunidade e a gente precisa de mais pessoas atuantes para que o mercado se desenvolva. Para quem não me conhece, né, eu sou a Clarissa Zomer, eu sou arquiteta, eu trabalho com energia solar há 22 anos, desde a minha formação, desde a minha faculdade. Depois eu vou contar um pouquinho mais dessa história para vocês. E eu atuo, então, sempre atuei olhando para a arquitetura como um potencial de integração fotovoltaica. Não consigo nem olhar diferente, né? Meu olho já está muito treinado para essa forma de enxergar as edificações. E eu separei para essa aula um material para mostrar para vocês por que é que eu acredito tanto na arquitetura solar, por que eu estou insistindo há 22 anos na mesma área e o quanto a gente já caminhou nesse sentido, né? O quanto a gente consegue hoje realizar coisas que eu não conseguia realizar lá quando eu comecei. Então, quem está começando agora já começa com um mercado muito mais apto a realizar sistemas fotovoltaicos integrados na arquitetura. Então, como eu comentei, né, vocês podem se apresentar ali pelo chat, deixem o nome, eu vi que o Paulo ali já se apresentou também, o Marcelo e o Célio se apresentaram no início da aula, mas agora, para a gente continuar, a gente pode se apresentar ali pelo chat. E vamos adiante. Temos muito conteúdo pela frente. Eu queria começar mostrando para vocês que a gente está num momento decisivo e único, né? O mercado da energia solar finalmente se encontrou com o mercado da arquitetura. E essa é uma condição relativamente nova, né? Nesses anos todos que eu atuo com arquitetura solar, foram poucos os eventos, poucas as situações em que eu tive contato ao mesmo tempo, no mesmo evento, por exemplo, com energia solar e arquitetura. Voltando lá, quando eu participava de congressos, lá em 2006, 2008, sempre o meu tema era um tema assim, a arquitetura solar era o único artigo do congresso, eu e mais alguém, no máximo, no meio de um monte de temas mais convencionais. E hoje a gente já tem, a gente já teve, por exemplo, esse ano, energia solar em feira de arquitetura, na Expo Revestir, por exemplo. Tivemos lá uma empresa mostrando módulos fotovoltaicos dentro da Expo Revestir, que foi um sucesso. Os arquitetos ficaram impressionados e foi um dos estandes que mais chamou a atenção, mesmo sem ele ser tão atraente esteticamente quanto grandes estandes da feira, mas ele tinha um fator novo, que era a inovação. E a mesma coisa está acontecendo nos eventos de energia solar, onde a gente já encontra muitas soluções BIPV, que é muito novo também aqui no Brasil. Então, esse ano, né, acabo de voltar da Intersolar, tiveram várias empresas, vários fabricantes que já começaram a trazer para o Brasil módulos fotovoltaicos exclusivos para BIPV, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então, a gente está no limiar dessa transformação. E o que a gente precisa é de profissionais que olhem para isso e encarem, né, esse desafio de trabalhar com uma coisa completamente nova e ser protagonista, né? Então, essa é a melhor chance para mudar a realidade do trabalho que vocês já vêm fazendo, para começar a mostrar coisas diferentes para os clientes, diferentes do que todo mundo está fazendo, né? E se tornar um profissional diferenciado e mais valorizado.
E aí que entra a questão do pioneirismo, né? Então, o pioneirismo, a gente precisa desbravar o mercado, com certeza não é fácil, mas a gente já está num momento muito mais tranquilo do que a gente estava há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Hoje em dia, como eu falei, a gente já tem os módulos fotovoltaicos chegando no Brasil. Então, o que a gente precisa? Profissionais que encarem o desafio de fazer projetos usando esses novos módulos e ofereça para os seus clientes soluções inovadoras, soluções que ninguém mais está mostrando. E eu gosto muito de pensar que, ao mesmo tempo que parece, é muito difícil, ninguém está fazendo, não tem muitos exemplos ainda para a gente se basear, eu gosto muito de pensar que isso é uma oportunidade. Aliás, são diversas oportunidades, né? Que a gente tem de fazer diferente, de fazer algo pela primeira vez e algo que vai abrir caminho para novos projetos. E começando já, né, a minha apresentação um pouco lá do final, né, para vocês não esperarem a apresentação inteira para entender, será que é para mim? Eu não sou arquiteto, será que faz sentido eu aprender arquitetura solar? E o que eu quero mostrar é que a arquitetura solar, ela não é só para arquiteto, ela não é só para integradores e ela não é só para o cliente final, né? Então, quem que vai se beneficiar com isso? Todos nós temos alguma relação e algum benefício ao trabalhar com arquitetura solar. Então, por exemplo, né? Vamos focar aqui nos arquitetos integradores, né? Quando a gente olha para, né, chega uma demanda, um cliente quer um projeto de arquitetura solar, quem é que sabe fazer? Hoje em dia, vocês conseguem contar quantas pessoas saberiam oferecer um projeto de arquitetura solar para um cliente entre arquitetos integradores? Eu tenho certeza que esse número é pequeno. Eu conheço praticamente todo mundo que trabalha com arquitetura solar e esse número é muito pequeno, eu poderia dizer até menor do que 5 pessoas do Brasil inteiro. Então, isso significa o que eu falei antes, oportunidade. A gente tem um mercado para crescer. Outra oportunidade para arquitetos, né? O que acontece? Os arquitetos, muitas vezes, eles fazem um projeto inteiro, eles pensam em todos os detalhes da sua casa. Eles pensam no telhado, eles pensam na forma de dispor tudo que vai dentro da casa. Por que eles não vão pensar também em como colocar energia solar? Por que eles deixam para uma empresa terceira fazer esse projeto? Quando, na verdade, se o arquiteto olha para o seu projeto e já pensa que vai ter energia solar, ele consegue planejar um telhado super bem desenvolvido, né? Ali um telhado no tamanho certo, com uma água favorável, sem sombreamento. Por que deixar isso para depois? Qual a chance de ser melhor deixar para depois do que se ele mesmo tivesse pensado? E isso acontece por falta de conhecimento. Então, arquitetos que planejam o seu projeto com energia solar, eles vão ter um resultado muito melhor. E isso evita também essa forma desintegrada dos projetos, né? Que acontece quando a gente tem um sistema fotovoltaico que não encaixa no telhado, que não valoriza a estética, que fica até perigoso. Então, quando a gente consegue consolidar, né, a arquitetura com energia solar, o resultado arquitetônico já fica muito melhor. E aí, quando a gente se depara, né, com um projeto arquitetônico que foi pensado desde o começo com energia solar, a gente vê a diferença. Eu tive a oportunidade de conhecer vários projetos que foram planejados dessa forma nesses últimos anos. E é incrível perceber a importância, né? A gente sabe da importância de pensar no projeto arquitetônico lá na concepção e o quanto isso vai impactar no resultado estético, mas vendo aquilo realizado é muito impressionante. Então, aqui eu trouxe algumas fotos, né, de projetos icônicos, onde a energia solar ela tem um papel fundamental na estética desses prédios. Essa energia solar, ela se caracteriza como
a identidade do projeto. Ela não foi um acréscimo, ela é a essência do projeto. E aí a gente vem para o lado dos investidores, né? Bom, vamos dizer que eu tenho uma empresa, eu tenho meu comércio, eu vou investir na minha própria empresa com energia solar. Será que vale a pena? E com certeza vale a pena, porque comércios, empresas, eles têm um pico de demanda diurno, né? O consumo da energia diurno. Então, com isso, a gente consegue uma boa redução dentro da simultaneidade. E dentro da nova lei, né, da Lei 14.300, a gente cada vez mais percebe o quanto a gente se beneficia em gerar energia no momento do consumo. Porque assim eu evito exportar energia na rede, evito taxações, evito uma série de questões, e com isso eu acabo melhorando, inclusive, o meu payback, porque eu fico dentro do melhor aproveitamento da energia solar. Além disso, nesse tipo de consumidor, muitas vezes a gente tem uma demanda contratada muito elevada. E se eu conseguir reduzir, através de geração energética, o pico de demanda, eu também consigo, muito possivelmente, reduzir a minha demanda contratada. Isso também tem um impacto bastante significativo dentro de uma proposta aí de energia solar, na hora que a gente vai fazer o cálculo, né, dos benefícios. Além disso, se eu tenho um empreendimento, bom, isso acontece muito, né? Eu recebo muitas demandas de investidores que vão investir num prédio residencial ou comercial, e já querem que esse edifício seja sustentável, tenha energia solar integrada. E isso é muito legal, porque quando eles investem nessa fase, o imóvel em si, ele já ganha uma valorização. E essa valorização, ela, só um pouquinho, essa valorização, ela significa, né, que ele não vai precisar esperar um tempo de payback. Ele recebe esse retorno no momento da venda do imóvel. Isso é muito diferente de quando a gente investe na nossa própria casa, né, que a gente precisa ter a economia de energia para ter o nosso retorno de investimento. Nesses imóveis que são feitos, projetados para vender o imóvel, a gente consegue o retorno imediato e às vezes muito mais, porque um imóvel que tem energia solar, ele já vai ser mais valorizado, e se ele for uma arquitetura solar inovadora, ele tem ainda benefícios além do que simplesmente uma colocação de módulos sobre telhado. Outro fator que a arquitetura solar traz para esses investidores é o marketing verde. Todo mundo sabe o quanto chama a atenção projetos inovadores. E tem muita gente que gosta de visitar, que gosta de falar, que vai lá fazer reportagens, quando a solução é nova para todo mundo. Então, esse marketing verde foi o que aconteceu em um dos projetos que eu vou mostrar para vocês hoje, onde, a partir de um projeto muito inovador, uma série de canais de comunicação nos procuraram para fazer reportagens sobre o tema, e a repercussão foi muito, muito intensa e orgânica, né? Isso é muito legal também. E para o cliente final, a gente também tem uma série de benefícios. E o principal é quando a gente consegue substituir um material, né, construtivo, passivo, por um material ativo. Ou seja, eu deixo de botar só um investimento e eu transformo aquele meu custo de obra em algo que vai me dar um retorno. Então, eu deixo de colocar um telhado convencional, coloco telhas fotovoltaicas. Ou eu deixo de fazer um revestimento de ACM e coloco um revestimento com módulos coloridos. Então, eu começo a trocar um passivo por um ativo dentro da minha obra. Isso é algo muito novo dentro da arquitetura. Com isso, a gente vai tendo uma redução do orçamento da obra, né, ao longo prazo, e uma substituição, né, a gente consegue, né, substituir esses elementos. Muitos benefícios acontecem também quando a gente coloca o
o sistema fotovoltaico de uma forma que melhora a eficiência energética da edificação. E eu consigo isso com brises, com fachada ventilada, com módulos semi-transparentes. Todos eles me permitem otimizar de alguma forma o aproveitamento da energia, seja minimizando o ganho térmico ou aproveitando a luz natural, né, melhorando o resfriamento dos módulos fotovoltaicos, se eu fizer uma fachada ventilada, por exemplo. Então, isso também me garante eficiência energética. Eu coloquei aqui também a economia na conta de luz. Isso é importante para a maioria dos clientes, mas vocês sabiam que nem todos os clientes estão preocupados com isso, principalmente o cliente que tem o perfil de arquitetura solar, aquele cliente que fala assim, eu quero que a minha casa seja diferente. Esse cliente, muitas vezes ele fala assim, eu não estou preocupado com quanto que eu vou economizar de energia, eu quero ter um pergolado semi-transparente, eu quero um projeto diferente na minha casa. E esse cliente, ele dá valor para coisas diferentes. Então, a gente precisa tomar cuidado também, quando a gente vai fazer uma apresentação, para entender o que é importante para aquele cliente. Porque, às vezes, a gente fica tão preocupado no custo, payback, que a gente, às vezes, deixa até de oferecer algo que poderia ser muito mais interessante, mas é mais caro, mas para aquele perfil é exatamente o que ele gostaria, né? Porque ele está ali buscando o quê? Valorização do imóvel, ele quer um destaque no projeto, ele quer mostrar para os amigos o projeto que ele tem. Então, esse cliente final de arquitetura solar, muitas vezes, ele é bem diferente do cliente que só coloca energia solar em cima de telhado. E para ilustrar, eu já separei aqui algumas imagens para mostrar para vocês a multifuncionalidade dos módulos. Então, nesses exemplos, eu já coloquei módulo semi-transparente, módulo convencional, módulos como brises. Então, vocês já conseguiram ver, nessas imagens que passaram rapidinho aqui, um pouquinho do que é a arquitetura solar, né? Então, a arquitetura solar, ela é agregar funções, né, para o módulo fotovoltaico. Ele não é mais só um gerador de energia. Ele está ali cumprindo uma estética, cumprindo uma função, cumprindo funções que um sistema de solo jamais cumpriria, né? E, além disso, ele não está ocupando área extra. Ele está usando a envoltória de uma edificação que já está ali com seu terreno, já está ali com a sua área, e a gente está só agregando mais valor para essa envoltória. E aí vocês podem estar pensando, tá, isso é tudo muito legal, mas parece tudo muito complexo, como é que eu vou chegar e fazer um projeto como esse, né? E é normal a gente ter essa dúvida, porque toda transformação, ela é precedida por um momento de dúvida. É muito mais confortável a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, né? Eu já sei o feijão com arroz, eu já sei que isso dá certo. Então, por que eu vou mudar? Então, esse é o momento de olhar além, né? Olhar para o que eu posso fazer diferente do que todo mundo está fazendo? E o que eu preciso nesse contexto? Nesse momento, o mais importante é ter coragem, é ter comprometimento e é estudar, né? É aprender algo diferente. Porque, como eu falei, a arquitetura solar, ela não é ainda uma realidade, porque tem pouquíssimas pessoas trabalhando com isso. A gente precisa de mais pessoas com essa coragem para oferecer, para construir, para executar, para vender esse tipo de sistemas. E eu posso dizer para vocês que existe uma demanda gigante adormecida por projetos solares. Vocês podem imaginar o potencial que tem nas edificações. Se a gente começar a pensar, toda vez que eu vou para São Paulo, eu olho para aquele monte de prédios na Avenida Paulista, né? Todos os bairros ali de São Paulo têm muitos prédios altos, e esses prédios têm grandes fachadas, muitas vezes cegas, ensolaradas. E aquelas fachadas estão lá recebendo sol o dia inteiro, né? Claro, metade do dia, dependendo da orientação dela, e elas não são aproveitadas. Os projetos,
estão sendo feitos seguindo moldes do passado. Já chegou o momento da gente mudar isso, transformar a forma de projetar. E essa demanda, ela começou a acordar. Eu já comecei a receber, né, nesses últimos anos, muitas consultas de condomínios e de prédios comerciais e residenciais também, né, querendo saber quanto custa, saber como fica, como é que eles podem fazer para gerar energia para o condomínio, se eles vão gerar energia só para áreas comuns ou para os condôminos. Então, assim, a energia solar, ela já decolou, né? Todo mundo conhece a energia solar, e já existem muitas pessoas cientes que a gente não gera energia só em cobertura, que a gente pode também aproveitar as fachadas, e principalmente que a gente pode fazer projetos mais bonitos e eficientes. A gente não precisa abrir mão nem de um nem de outro. E isso está mudando o cenário do mercado. Tenho certeza que quem está aqui é porque ou já se deparou com um cliente perguntando, ou tem o desejo de oferecer um projeto fotovoltaico nesses moldes, né, para os seus clientes, porque já percebeu que essa é uma demanda que já está acontecendo. E quando a gente olha para o cenário, né, do Brasil, né, esse dado é novo, né, acabei de retirar aqui do site do Calo. Existem 212 mil arquitetos no Brasil. E eu pergunto para vocês, né, quantos arquitetos que vocês conhecem que já estão fazendo projetos de arquitetura solar? Quantos já estão oferecendo na fase de concepção para o cliente, assim, você vai querer energia solar no seu projeto? Deixa eu já planejar, então, uma área para esse projeto? Na verdade, a maioria dos arquitetos estão na sua zona de conforto. Eles continuam projetando para o passado, continuam gerando mais e mais imóveis que não geram a própria energia e que também não estão esperando um sistema fotovoltaico bem integrado. Porque por mais que o cliente possa dizer, eu não quero energia solar nesse momento, eu acho, né, como arquiteta, que é nosso papel prever uma área de geração energética. Toda arquitetura tem uma área que pode gerar energia, seja numa cobertura, numa fachada, a gente pode dedicar uma área para que futuramente o cliente venha a instalar um sistema fotovoltaico. E como entender isso? A gente precisa entender a energia solar. A gente precisa compreender como que eu posso, dentro do meu projeto, destinar área suficiente com a orientação, que não precisa ser a ideal, eu já vou mostrar para vocês, mas que seja suficiente para gerar energia para esse cliente. E quando a gente olha para os números de consumo energético, a gente tem um dado bem interessante, né? 52% de toda a energia elétrica é consumida em edificações residenciais e comerciais. Isso significa que as edificações elas têm um papel muito importante mesmo nesse consumo energético. Então, isso traz para os arquitetos ainda mais responsabilidade, né? Eu vejo que a gente está lá com um papel em branco, né? Na verdade, uma tela, né? Hoje em dia ninguém mais faz projeto no papel, uma tela em branco, onde a gente vai colocar o nosso projeto. O nosso projeto vai consumir energia. E a gente tem o poder de minimizar a dependência energética desse nosso projeto. A gente pode aproveitar melhor a iluminação natural, a gente pode melhorar o aproveitamento da ventilação, a gente pode trabalhar com soluções, né, que vão me deixar ter mais eficiência energética. E por que não gerar energia também, né? Então, o nosso prédio, a nossa edificação, ela pode ser altamente sustentável, inclusive ela pode ser uma edificação de energia zero. E outra questão que é bem relevante no cenário atual são as certificações LEED e outras certificações verdes. Hoje em dia, já é regra que edificações públicas precisam ter eficiência energética. Daqui a um tempo, né, a gente tem uma escala de tempo,
elas terão que gerar a própria energia, vai começar, né, com algum percentual até chegar próximo, um pouco mais de 50% de geração energética. E hoje a gente já tem o dado que o Brasil ocupa a 9ª posição da América Latina. Não, ele lidera a América Latina, mas ele está na 9ª posição do ranking global de construções sustentáveis. E essas construções sustentáveis, como eu falei anteriormente, elas precisam também da geração energética. E o Brasil, ele teve um crescimento bem interessante nesse sentido, né, com a energia solar. Como eu falei para vocês, eu trabalho há 22 anos com energia solar. Só que nem sempre a gente teve facilidade de falar de energia solar aqui no Brasil. Então, lá no começo, né, eu comecei em 2003, se eu falava energia solar fotovoltaica, a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar fotovoltaica, era uma palavra muito nova, e as pessoas tinham muito receio, será que funciona? Né? E será que energia solar, realmente, essas placas azuis vão gerar energia? E à medida que o tempo foi passando, começou em 2012 a regulamentação, as pessoas foram, algumas, né, mais inovadoras ali, arriscaram, fizeram suas instalações, investimentos altíssimos, diga-se de passagem, naquele tempo. E ali em 2015, 2016, o preço começou a dar uma melhorada. Em 2019, a gente teve um boom gigante da energia solar. Todo mundo já estava confiando plenamente, todo mundo já estava, já tinha certeza que a energia solar funcionava. E tivemos aí um crescimento exponencial. E hoje, né, temos que 90% de toda a geração distribuída já está ocorrendo nos setores residencial e comercial. Isso significa que estão ocorrendo sobre telhados e lajes. E telhados e lajes, a gente está falando justamente de arquitetura. E esse crescimento, apesar, a gente teve um crescimento ali, né, em 2021, 2022, mas ele continuou expressivo, né? Olha só, a gente tem aqui, a gente não tem o dado completo de 2025, então eu peguei a comparação de 2022, não, de 2023 para 2024. A gente teve crescimento também, 38% na capacidade instalada no setor residencial entre 2023 e 2024. Então, as pessoas continuam acreditando, instalando sobre telhados e lajes. E aí, a gente vê uma cena como essa, né? Que são muitos sistemas instalados sobre telhados. E aí eu pergunto, será que isso é arquitetura solar? O que vocês acham? Na verdade, isso são módulos sobrepostos sobre telhados e lajes, né? A gente Pode vê... dar uma palavrinha? Posso dar uma palavrinha? É o Pode, quem Christian? está falando? É o Christian aqui. Vou abrir minha câmera aqui. Tudo bem? Tudo bem. Pronto. Eu sou de Salvador, tá? Eu atuo há 15 anos no segmento de residencial e predial de alto padrão. Tenho 2 empresas. Não estou entrando no segmento fotovoltaico agora, tá? Justamente por enxergar esse mercado integrado com arquitetura. Tenho 2 empresas, uma no segmento de automação, residencial e predial, que tem a ver com a parte de tecnologia, então agrega valor. E tem uma outra empresa na área de projetos complementares. Tudo nasce na parte de elétrica, hidrossanitária e outras disciplinas. Então, eu consigo captar todos esses nascimentos de projetos e tem um relacionamento muito forte com a arquitetura de alto padrão. Então, isso que você falou aí agora é justamente um tópico muito importante, porque eu vejo que hoje só se fala no telhado, né? E não se constrói um legado que envolve brises, que as madeiras usam muito hoje brises, ou seja, se você for tocar numa marca que... Você falou muito bem aí na arquitetura de alto padrão, ou seja, a Demoner, marcenaria Demoner, se vocês não conhecem, vem de projetos que o custo é muito mais alto do que o fotovoltaico inteiro de uma casa e muito mais outras áreas, né? Ou seja, se E nunca valoriza vai se muito pagar, né? mais, se valoriza muito mais a estética, né? Do que esse cliente, eu estou acostumado
ele olha um pouquinho para o lado do valor, mas se for algo diferenciado, ele paga, né? Então, eu quero construir essa identidade depois com você e tal, mas é muito legal ouvir seus exemplos fora do telhado, porque isso constrói uma arquitetura integrada que não necessariamente é o que já está acostumado a ver, sabe? Então, esse cliente, telhado, todo mundo já sabe que usa. Mas quais são os outros ambientes, digamos assim, que pode ser usado? Eu vi alguns... Eu tive a curiosidade, através de Thaís, que está aí na videoconferência também, que está trabalhando comigo, ela me mandou um pouco do seu material. Eu vi um pouco dos pergolados, que é algo que acontece muito nas casas hoje. Todas as casas têm um pergolado com policarbonato em cima, certo? Então, tem uma proteção contra a chuva, mas existe muito a madeira ripada embaixo, com o pergolado com a proteção contra a chuva. Como isso, em termos de calor, para quem está embaixo desses ambientes? Ou seja, eu não tenho tanta experiência ainda no ramo, mas estou estudando bastante justamente para dar esse atendimento, né? Te encontrei, inclusive, no stand da Goodyear, certo? Na Intersolar, mas não te conhecia, então não cumprimentei. Mas eu vou desenvolver um trabalho bem legal com eles aqui em Salvador, né? Legal. Então, era mais ou menos essa introdução que eu queria dar, e depois a gente conversa pessoalmente, ou por telefone, ou por uma outra oportunidade, tá? Perfeito. Sim, só comentando, né, a questão ali que tu comentou ali da temperatura. Então, a temperatura de pergolado, ela fica super agradável. Eu já tive experiência em vários pergolados fotovoltaicos, e por ele ser vidro, ele dissipa bem o calor, e ainda mais ele tem as células fotovoltaicas, né? Então, as células, elas fazem a parte da sombra, e por ser um material vidro que dissipa bem o calor, a gente não tem um aquecimento. Então, é bem interessante. Eu vou dar sequência aqui no conteúdo, e eu vou abrir para perguntas no final, que eu acho que fica mais organizado daí para a gente conversar, e aí a gente pode falar sobre todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, né, quando a gente olha para essa imagem, né, onde é que está a integração com a arquitetura? A gente não vê integração, a gente vê uma sobreposição. E a gente pode ir muito além com a arquitetura solar, né, que é o que o Christian falou. Ele está observando que a gente tem como trabalhar a energia solar não só nos telhados. E essa é uma realidade que a gente precisa espalhar para todo mundo, né? A energia solar, ela pode fazer parte das edificações. E ela pode fazer parte ativa, o que é mais legal ainda. Ela não é só eu não vou só colar um módulo numa parede. Eu vou estar trazendo um benefício estético e energético para essa parede. E isso faz toda a diferença. Então, aqui nessa imagem, por exemplo, eu tenho uma cobertura curva de estacionamento, que é uma excelente forma de trazer geração de energia para o meio urbano. A segunda opção é uma fachada com revestimento fotovoltaico, e a terceira são os brises. Vocês vão ver que essa foto dos brises aqui, do prédio redondo, eu uso muito. Foi um prédio que eu sempre admirei demais, e ano passado eu tive ainda o prazer de conhecer ao vivo, então eu tenho muita foto desse prédio. E a questão é que ninguém está explorando esse mercado, né? É um mercado totalmente um oceano azul, né? A gente tem muita coisa para trabalhar dentro desse mercado. E é hora de repensar como que a gente faz os nossos projetos. Então, a importância, né? Uma frase que eu gosto muito é que o BIPV, quando a gente fala de BIPV, né, que é o Building Integrated Photovoltaic System, e eu gosto de falar arquitetura solar, porque eu acho mais simples, ela precisa ser concebida na hora do projeto. E se eu não conceber isso na hora do projeto, é muito mais difícil eu trazer a solução da arquitetura solar para uma edificação pronta. Então, chegou a hora, né? Se tiver arquitetos aqui, escrevam ali no chat, que eu quero saber quantos arquitetos a gente tem na aula, porque os arquitetos têm um papel fundamental. Os arquitetos, eles dão o primeiro passo para o projeto ser ou não ser eficiente, né? Ser ou não ser um bom projeto BIPV. E aí, quando a gente
tem muita gente que fala assim, eu sei que a energia solar ela é boa, mas tem que gerar para o norte, porque se eu não colocar para o norte, não vou estar aproveitando muito bem. E eu queria deixar bem claro, né, para todos vocês, que a energia solar, ela tem um potencial gigantesco. Ela não é só aquela geração que chega no norte com um módulo igual à latitude do local. E o motivo disso é que a incidência de sol na Terra é gigantesca. A Terra recebe anualmente 10 mil vezes mais energia do que o consumo energético mundial no mesmo período. E o crescimento desse aproveitamento da energia solar é exponencial. O mundo inteiro já enxergou esse potencial. E a gente consegue ver como essas curvas crescem, assim, né, exponencialmente mesmo, né, ano após ano, né, estamos aqui já na marca de 1.866 gigawatt-pico instalado no mundo, e como eu falei, né, eu tinha pego uma aula que eu tinha dado há 2 anos atrás, esse valor era 1.000 gigawatt, então a gente quase dobrou em 2 anos essa potência instalada. Isso é muita coisa. E eu vou começar falando para vocês, né, 8 razões para a gente usar a energia solar. Tenho certeza que vocês conhecem outras razões, eu listei aqui as principais, e elas fazem muito sentido, né, no mundo atual, né? Então, aumento do custo da energia elétrica convencional. Todo dia vem uma notícia de que a gente ou está com bandeira vermelha, ou que a conta de energia vai subir, e isso é uma das maiores razões, sozinha, para mim, ela já se sustenta, né? Só essa razão já se sustenta para a pessoa instalar energia solar, porque ela vai congelar a tarifa dela de energia, né? Porque ela vai agora só trabalhar com quilowatts, quilowatt-hora gerado, que ela vai evitar de pagar para a concessionária. O desenvolvimento da tecnologia e da inovação, ano após ano, a gente tem aumento de eficiência, estética melhorada dos módulos, novas tecnologias e camadas de célula TOPCon e célula PERC, e a gente vai tendo células tandem, que a gente vai começando a ter soluções que vão cada vez mais trazendo mais geração, e ao mesmo tempo, novas tecnologias que atendam à demanda arquitetônica, como módulos totalmente translúcidos, módulos ultraleves, módulos coloridos, né? Então, nesse caso, não são módulos que estão olhando para a geração, eles estão olhando para a aplicação, e que isso é muito importante para a arquitetura também. Redução dos custos da energia solar, né? Como eu falei, em 2012, quem instalou um sistema pagou muito mais caro do que quem instalou anos depois. O conforto com a economia, né? Geração solar, para mim, está totalmente relacionada a conforto. É aquela sensação de poder ligar o ar-condicionado sem medo da conta de energia. Quem tem energia solar aqui sabe o que eu estou falando. Aqueles dias quentes, né, que a gente consegue, vou ligar aqui no quarto, vou ligar no escritório, porque, né, não me preocupo com a conta. Isso é um benefício muito grande, muito grande. Quem tem energia solar sabe. Preocupação da sociedade com a sustentabilidade e com as emissões, né, de CO2, financiamentos mais acessíveis, selos de certificação verde, como eu comentei antes, e ESG e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS. Então, todas essas razões, esse conjunto de razões, já são suficientes para a gente entender a importância de usar energia solar. E o mercado, ele continua, como eu falei, ele cresceu, né, nesses últimos anos, muito, e notícias dessa semana mostram, né, que isso continua, né? O Brasil registra 3,6 milhões de sistemas de energia solar. Residências lideram esse crescimento. Mesma notícia, o Brasil alcança 3,4 milhões de sistemas solares conectados, com destaque para residências. Isso aqui mostra uma característica bem interessante que tem a ver com todos os desdobramentos da Lei 14.300 também, né? O que está pegando hoje em dia são grandes usinas que não estão conseguindo injetar energia. Mas se a gente trabalha com sistemas de pequeno porte, onde praticamente toda a energia é consumida simultaneamente,
a gente não tem problema de homologação. E esse é o perfil do BIPV. O BIPV não tem a intenção de gerar energia para exportar. É autoconsumo, é transformar a sua fachada em geradora de energia, mas não para atender um consumo X, é só para abater uma parte do seu consumo. Então, ela está totalmente alinhada com as novas regras da geração distribuída. Mais uma notícia falando que energia solar residencial vira febre no Brasil. Então, se a gente tem toda essa condição, por que ainda há tanta resistência dos projetistas quanto à arquitetura solar? O que será, né, que está acontecendo? Existem muitas pessoas que só pensam no payback, existem muitas pessoas que têm medo de não instalar como todos fazem, né, fazer uma coisa diferente. Ai, como que eu vou fazer uma fachada? O que vão pensar se eu colocar um módulo para o sul? Ai, meu cliente tem esse telhado aqui que tem uma sombra que pega no fim da tarde. O que vão falar do meu projeto? Né? Então, tem gente que tem medo de fazer diferente. Muitas pessoas têm o desconhecimento da tecnologia, nunca trabalhou com a tecnologia, não sabe como fazer. E também daí não sabem como aplicar, quais as possibilidades que a gente tem. Né? E outro desconhecimento que também barra muito essa execução, né, do projeto de arquitetura solar é não saber o que tem disponível, tanto no mercado nacional quanto no internacional. E quando eu mostrei essa imagem dos módulos sobrepostos ali sobre as casas, de uma forma não muito harmônica, eu não estou criticando quem faz projetos assim, tá? Pelo contrário, se você está aqui é porque você já entendeu que dá para fazer diferente, né? E só quer aprender como. Então, essa é uma oportunidade para mudar a sua forma de enxergar e buscar novos resultados. E eu gostaria muito, né, que ficasse bem claro que mesmo com estes módulos, que são os módulos convencionais, a gente consegue fazer projetos muito bem integrados na arquitetura. Eu não dependo só de tecnologia importada, tecnologia transparente ou colorida, para fazer um projeto que respeite a minha arquitetura. Pelo contrário, eu posso fazer um ótimo aproveitamento do meu telhado, eu posso já prever que eu vou ter geração e dimensionar da forma correta a água do meu telhado, não fazer um monte de recortes, né, que é outra coisa que eu vou falar mais para frente. E aí, eu trouxe aqui um tema que eu gosto bastante de falar, que é, será que compensa sacrificar a estética, né, de um sistema fotovoltaico em prol da geração de energia? E para ilustrar essa questão do sacrificar a estética em prol da geração, o melhor exemplo é esse aqui. É um exemplo clássico, né? Então, a gente tem aqui dois vizinhos, vizinho A e vizinho B, vamos dizer que eles moram os dois em Florianópolis, e eles compraram sistemas fotovoltaicos exatamente com a mesma potência, né? Então, o mesmo número de módulos, mesma marca, tudo igual. O que mudou aqui entre o A e o B foi a forma de instalação. O vizinho A, ele seguiu a cartilha das usinas fotovoltaicas. Ele colocou o módulo olhando para o norte e com a inclinação igual à latitude do local. Só que o telhado dele não tinha essa condição. Então, ele precisou colocar um triângulo de correção, ele girou também o módulo fotovoltaico para ficar bem certinho para o norte e elevou os módulos ali, ficou com uma inclinação que a gente pode ver aqui nesse cantinho, ó. E o vizinho B, ele pegou aquele mesmo número de módulos e centralizou no telhado dele, e aceitou que ele não estava com a condição ideal, mas ele queria que ficasse esteticamente mais agradável. Então, com isso, o sistema dele ficou com uma orientação, com um desvio de 30 graus para oeste, e uma inclinação, ao invés de 27 graus, que seria o ideal para Florianópolis, de 20 graus, ou seja, ele não estava no ideal. E aí, a gente vem para a ferramenta que eu gosto bastante, que é o Abaco Solar, que mostra o quanto que o vizinho A gerou a mais do que o vizinho B ao maximizar a geração energética dele, né? Ele colocou do jeito ideal. E esse Abaco Solar, ele mostra o seguinte, aqui no zero, eu tenho a orientação norte,
né? Então, eu tenho um desvio de 0 graus, significa que eu estou exatamente olhando para o norte. À medida que eu ando para o lado direito aqui, eu venho no 90 graus, significa que eu estou virando para leste. E o menos 90 seria olhando para oeste. E aqui no 180 é para o sul. E aqui do lado eu tenho o ângulo de inclinação. Então, 0 graus é bem horizontal, 15 graus já é um ângulo que geralmente a gente encontra em sistemas fotovoltaicos, 20, 25 graus aqui seria o ideal para Florianópolis, e aqui a gente chega até 90 graus, que é uma fachada. Depois eu vou falar mais aqui sobre as fachadas, mas olha que interessante, o vizinho A, ele garantiu 100% dele. Só que o vizinho B, que colocou com esse desvio de menos 30 e com uma inclinação de 20 graus, ele caiu muito próximo ao 100%. Vocês conseguem perceber? Ele ficou dentro da faixa de 98% de aproveitamento. Isso mostra que ele perdeu apenas 2% ao colocar o módulo dele bem certinho com o telhado. Isso acontece quando eu olho sistemas fotovoltaicos como esse, geralmente eu vejo que a inclinação e a orientação é tão pequena que a pessoa não perderia mais do que 5% se tivesse respeitado o seu telhado, né? Então, essa é uma ferramenta que nos ajuda muito na hora do projeto e, principalmente, ajuda o cliente a entender, porque às vezes o cliente só sabe que tem que estar para o norte, e ele fica com medo se o sistema fotovoltaico dele não estiver olhando para o norte. Então, se vocês tiverem um ábaco solar e mostrar para o cliente, ele fica seguro, porque é uma imagem muito visual, muito simples de entender. E como que funciona o ábaco solar, né? Cada cidade tem um ábaco. Isso vai depender da latitude do local. Então, por exemplo, cidades mais próximas ao Equador, elas têm um ábaco solar com esse formato aqui, ó. Então, meio que tanto faz a orientação, desde que eu tenha uma inclinação baixa, que eu vou garantir 98% da minha irradiação. Quando eu vou me afastando do Equador, ou seja, quando a minha latitude aumenta, né, no nosso caso, aqui para a região sul, né, a região ali Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente começa a ter esse formato aqui de ábaco, ou seja, começa a fazer esse círculo bem próximo ao desvio de 0 graus, ou seja, eu preciso olhar mais para o norte, mas ainda assim eu tenho uma variedade muito grande de possibilidades de inclinação. Eu posso colocar 15, a 20, a 25, que eu ainda vou estar ali dentro daquele círculo que tem um bom aproveitamento. Então, essa é uma ferramenta, cada cidade vai ter o seu ábaco, né? E a gente tem uma ferramenta que chama Atlas de Ábacos Solares. No final dessa aula, eu vou sortear um para quem estiver aqui na aula até o final. E vocês vão poder trabalhar com essa ferramenta nos seus projetos. Bom, então, mostrei para vocês que a gente tem liberdade de projeto através do ábaco solar. Então, eu consigo um bom aproveitamento, mesmo se eu não estiver idealmente orientada. Então, quando a gente consegue um projeto desde o princípio, a gente pode tomar decisões mais assertivas, né? E pode explorar melhor o potencial. E por isso que é tão importante a gente conhecer a tecnologia, conhecer a irradiação solar, conhecer o sombreamento, conhecer tudo que engloba um sistema fotovoltaico, para que a gente possa, de fato, ser protagonista do nosso próprio projeto, né? Isso eu falo principalmente com os arquitetos, porque arquiteto geralmente não gosta de interferências, né? Não quer mudar aquilo que ele já planejou. Então, por que não dominar toda essa questão? Não é tão complicado, a gente pode trabalhar de uma forma bem didática cada passo dessas análises e conseguir conceber um projeto que vai, então, já direcionar para uma boa solução energética. Eu vou mostrar para vocês um pouco, contar um pouco para vocês como é que eu entrei nessa área de energia solar, né? Eu falei, já são 22 anos, eu comecei lá em 2003. E aqui eu trouxe um pouco de fotos, né, imagens de como foram esses primeiros anos com energia solar. Eu comecei através de uma bolsa de iniciação científica, com o professor Ricardo Ritter,
que é um nome reconhecido mundialmente na energia solar, principalmente por seu pioneirismo e por sua visão de olhar para a arquitetura solar, de valorizar a integração com a arquitetura e não simplesmente com módulos idealmente orientados. Foi ele que, logo de início, já me falou, não precisa ser assim, vamos pensar em coisas diferentes. E aí eu quero mostrar para vocês alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, aqui no canto, tem o meu primeiro projeto de arquitetura solar, que foi essa cobertura fotovoltaica curva, com 6 módulos fotovoltaicos autocolantes, que serviam para abastecer um banco de baterias que alimentavam esta moto elétrica. E isso foi feito em 2006. E quando a gente olha para isso, parece algo tão atual, né? Hoje em dia a gente tem veículos elétricos, a gente tem armazenamento de energia em bateria, a gente tem geração energética solar para alimentar banco de baterias. Isso aqui a gente fez em 2006. Aqui do lado tem alguns outros estudos, né? Pôster, estudo do aeroporto de Florianópolis. Aqui tem a casa eficiente da Eletrosul, onde o projeto foi feito com a inclinação de 27 graus olhando para o norte. Aqui tem o projeto de um sol. Esse projeto aqui de cima não fui eu que fiz, mas esse do sol foi. E esse sol, ele é um sistema de fachada, onde o objetivo também era alimentar um banco de baterias para o sistema de iluminação de emergência desse prédio, que é o Centro de Cultura e Eventos da UFSC. E aqui embaixo a gente tem o meu TCC, que foi um projeto de uma escola sustentável, e naquela época eu ainda estava bem presa na questão do norte, inclinação igual à latitude do local. Então, todas as minhas coberturas do TCC estavam com o sistema fotovoltaico idealmente orientado. E aqui eu usei tudo módulos também iguais a nesse projeto. Que eram módulos que tinham na época, hoje em dia não existem mais, que são módulos de silício amorfo. Desceu, né? Eu sempre quis trabalhar com escritório de arquitetura, com projeto fotovoltaico, eu me apaixonei por isso lá na iniciação científica e sabia que eu queria trabalhar com isso no mercado. Só que quando eu me formei, não tinha mercado de arquitetura solar. E o meu orientador falou, olha, não tem ainda onde tu trabalhar, quem sabe tu continua se aperfeiçoando, vamos fazer um mestrado. Eu, será? Porque eu não quero ser professora. Ele, não, vamos tentar, vamos fazer uma arquitetura solar. Aliás, vamos fazer um mestrado. E então foi isso que aconteceu. Eu me formei em arquitetura e já emendei um mestrado em arquitetura solar, né, em sistemas fotovoltaicos integrados a edificações. E o tema do meu mestrado foi a Eletrosul, o megawatt da Eletrosul. Então, eu projetei, né, esse sistema fotovoltaico com o objetivo de atingir 1 mega, né, e para atingir 1 mega, a gente precisava usar tanto a cobertura quanto todas as áreas de estacionamento. E aí sim, chegamos num mega. E foi tão legal que naquela época não tinha ainda muitos sistemas pelo mundo. E esse sistema foi o maior sistema BIPV do hemisfério sul, no momento, né, que ele foi instalado. E aqui embaixo, faz parte também desse complexo, esse sistema fotovoltaico curvo. Vocês estão vendo? Ele também tem aqueles módulos autocolantes, e esse sistema, ele naquela época foi, assim, extremamente inovador. A gente sabia que seria criticado, porque ele não estava olhando para o norte, ele não tinha nenhuma inclinação constante, porque era uma curva, então o módulo fotovoltaico, ele estava metade para nordeste, metade para sudoeste, e a gente ainda assim, ainda fez uma mistura de módulos para 2 orientações no mesmo inversor, a título de estudo, né, ver como que isso impactaria nesse inversor. E depois, no fim, mais no meio da aula, eu vou mostrar o que aconteceu com esse sistema fotovoltaico em comparação com um sistema bem ideal. E aí, quando eu terminei o meu mestrado, lá em 2010, não tinha regulamentação ainda, né, a regulamentação da energia solar veio em 2012, então o mercado também não estava pronto.
Eu não tinha ainda como trabalhar com arquitetura solar. Se eu fosse sair, né, da área acadêmica, eu teria que trabalhar com qualquer outra coisa que não fosse solar. E aí, mais uma vez, eu falei, mas eu não quero ser professora, eu quero trabalhar no mercado, eu quero fazer projetos. E meu orientador, de novo, me incentivou a continuar, né? Então, lá fui eu para o meu doutorado. E aí, nessa fase de doutorado, eu já estava bem mais focada nos problemas comuns da arquitetura solar, que é o sombreamento, um dos principais, né? E era naquela época que eu comecei a estudar, não tinha muita literatura sobre sombreamento. Os softwares que a gente usava não analisavam sombreamento, como os softwares analisam hoje. Então, era muita coisa manual, muita coisa só de ver imagem e tentar quantificar aquela imagem em percentuais. Então, foi tudo muito mais complexo do que seria se eu fosse fazer o mesmo estudo hoje. E o meu objetivo naquele instante era poder olhar para um sistema fotovoltaico, para um telhado de um cliente, por exemplo, que não tivesse sistema fotovoltaico, com uma sombra, e poder falar para ele, ó, com essa sombra que tu tens, com essa árvore, tu vai perder 5% de energia solar. E os softwares daquela época que existiam, eles eram muito complexos. Nesse sentido da sombra, né? Para eu chegar nesse valor de 5%, eu já teria que saber qual seria o módulo que eu usar, qual seria o inversor, como seriam as strings. Então, para essa resposta rápida que eu queria, como arquiteta, não me serviria. Então, esse meu método que eu desenvolvi foi utilizando máscaras de sombreamento, e eu utilizo esse mesmo método até hoje. Eu uso máscaras de sombreamento em todas as minhas análises, porque ele foi validado com uma série de estudos de caso, inclusive estudos de casos de Singapura, que foi uma das partes desse meu doutorado. Então, eu fiquei lá em Singapura 1 ano, eu fui selecionada para trabalhar num instituto de pesquisa de energia solar em Singapura, e usei como estudos de caso 4 sistemas fotovoltaicos com histórico de dados e características de sombreamento bem variadas. E deu para testar as máscaras, deu para fazer muitas coisas com esse tempo, né, que eu tive lá, deu para fazer muitas coisas que criaram, né, esse método que eu utilizo até hoje. E aí chegamos em 2014. Em 2014, o mercado já estava pronto para energia solar, mas muito distante da arquitetura, né? Então, foi quando eu fiz a defesa de mestrado, mas, assim, a gente já tinha um mercado aquecido, a gente já tinha muitas pessoas trabalhando com energia solar, mas a arquitetura solar estava extremamente distante, a gente só via módulos azuis sobre telhados. E aí, por isso, eu continuei na pesquisa, eu comecei a fazer uma série de pós-doutorado, um atrás do outro, porque foi quando eu me envolvi com a construção do laboratório fotovoltaica UFSC. Né? Então, aqui tem algumas fases da construção, nessa época eu fiquei grávida, meu filho nasceu, e então foram momentos, assim, bem importantes, onde a gente projetou e construiu os primeiros blocos, o bloco A e B, do fotovoltaica UFSC, e mais recentemente o bloco C, né, onde todas as fachadas e coberturas são fotovoltaicas. Em 2020 começamos um novo capítulo, né? O mercado aí sim estava pronto para energia solar, mas ainda um pouco distante da arquitetura solar. Mas eu decidi que era isso que eu queria. Não, eu acho que agora eu posso ir para o mercado, eu vou começar disseminando a arquitetura solar. Foi o que aconteceu, né? Meu objetivo é mostrar que a gente tem liberdade para projetar sistemas com orientações, inclinações diferente das usinas em solo e ainda assim apresentar um alto desempenho energético, e que a gente pode sempre ter a valorização da estética. Como é que começamos isso? Começamos com o Instagram, né? A maioria aqui me conhece pelo Instagram. Então, quem não conhece ainda pelo Instagram, convido a conhecer, Clarissa Zomer, _ arquitetura solar. E já temos aí quase 1000 publicações nesse período de 5 anos, trazendo muito conteúdo sobre arquitetura solar.
E aqui a gente tem um resumo, então, né? Ali eu contei um pouco detalhado, aqui a gente tem um resumo da minha trajetória. Então, eu comecei lá em 2001, a faculdade de arquitetura. O laboratório teve uma grande parcela desse meu período acadêmico, 2003 a 2020, né? 17 anos no laboratório, com um ano em Singapura. Em 2020, fundei a Arquitetando Energia Solar. Tive parcerias muito importantes, né? Tenho ainda, e também sou colunista de canais de comunicação dentro do setor. No entanto, mesmo começando a divulgar arquitetura solar, ainda tinha um problema. Tudo o que eu projetava em 2020, eu ainda tinha muita dificuldade de encontrar como executar, né? Porque eu já sabia das tecnologias, eu já sabia do que a gente tinha para fazer, eu sabia dos módulos coloridos, transparentes, translúcidos, mas e aí, como é que eu vou trazer isso para o Brasil? Né? Então, essa é uma parte que cresceu muito nesses últimos 5 anos. Hoje em dia, já temos, né, nesse período de buscas por soluções, eu pude viajar, conhecer muitos projetos BIPV, eu adoro para onde eu vou, né, eu gosto de estudar o que tem de arquitetura solar no local, gosto de visitar, de ver de pertinho, porque uma das principais dúvidas que eu tenho, como uma pessoa que trabalha com isso, é como que será que fica uma fachada fotovoltaica colorida com o passar dos anos? Como fica uma cobertura semi-transparente com o passar dos anos? Será que acumula sujeira? Será que fica feio? Será que degrada a cor? Né? Todos esses exemplos que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, alguns são na Alemanha, alguns são na Suíça, alguns nos Estados Unidos, todos eles estavam impecáveis, todos estavam muito bem conservados e com uma estética muito atraente, muito interessante. Isso me deu um novo fôlego, né? Para continuar, para oferecer. E, então, né, essa questão da... Deixa eu ver se eu... isso, passei esse. E hoje, a gente já tem essas mesmas tecnologias que eu estava vendo lá fora aqui no Brasil. E eu trouxe fotos bem recentes da Intersolar. Quem esteve na Intersolar viu também. E a gente tem fachada transparente, a gente tem módulo colorido à pronta entrega, a gente tem módulo colorido sob demanda, se a gente quiser contratar, comprar, né, da cor que quiser, do formato que quiser, eu posso encomendar. Eu tenho módulos semi-transparentes também à pronta entrega, ou sob demanda, e brisas fotovoltaicos. Então, a gente já tem, isso tudo que eu estou mostrando aqui nessas fotos são coisas que eu posso pedir amanhã, se eu quiser. Eu não preciso enfrentar uma importação sozinha, como era lá no começo. Então, isso ficou muito mais viável. Então, o que está faltando ainda, né? Está faltando mais pessoas comigo, mais pessoas trabalhando nesse sentido, entendendo e propondo e maximizando esse mercado. A gente precisa que esse mercado cresça para que a gente tenha mais oferta, porque quando a gente tem mais oferta, a gente tem mais demanda e vice-versa, né? Todo mercado é assim. Então, essa aula é principalmente para incentivá-los, né? Quem está aqui, eu sei que é porque tem interesse de fazer esse mercado crescer, ó, o Marcelo já colocou aqui. E sim, a gente precisa a gente precisa fazer esse mercado crescer. E o que que a gente precisa, né? Como é que a gente pode fazer isso, né? Quanto mais profissionais qualificados, mais acesso a novas tecnologias teremos. Imagina, se tivessem várias pessoas ao mesmo tempo pesquisando, trazendo soluções, contactando empresas, pedindo cotações, é a mesma coisa que aconteceu com a energia solar. Começa a ter muita oferta, começa a ficar mais barato. Então, para quem começa, é mais caro, né? Como as pessoas que instalaram energia solar em 2012 pagaram um sistema muito mais caro do que quem comprou em 2021, por exemplo. Mas a tendência é que só vai melhorar se a gente tiver mais pessoas procurando e realizando.
né? E eu estou aqui para compartilhar tudo que eu aprendi nesses meus 22 anos de arquitetura solar. Eu gosto de ensinar, eu gosto de falar sobre esse assunto. Já estamos aqui há 1h30, né? Nessa aula eu me programei para 2 horas. E quero ainda deixar espaço para a gente conversar no final. E a gente ainda tem mais assuntos para falar. Mas a gente tem muita coisa para falar de arquitetura solar. É difícil falar tudo numa aula só, né? Como vocês podem imaginar. Mas a arquitetura solar, o principal, né, que eu queria deixar para vocês é que ela nos traz muita liberdade de criar a partir de infinitas possibilidades. Eu tenho como usar cobertura curva, cobertura inclinada, shed, pergolado, atros e claraboias, brises, fachadas das mais diversas formas. E aqui, nessas imagens, eu só coloquei módulos normais. Vocês estão vendo todos aqui pretinhos, né? Então, assim, ainda tem os módulos semi-transparentes, a gente tem os coloridos, os flexíveis, os curvos. Então, dá para multiplicar muito mais essa imagem, né? E aí, vem uma questão que eu tenho, tem acontecido muito comigo. Então, quando vocês começarem a trabalhar, quem já começou a trabalhar com isso também já deve ter sentido, que é essa questão, que BIPV e BAPV é arquitetura, não é venda de produto, né? E eu quero que vocês me ajudem na disseminação dessa questão, porque o que acontece? As pessoas costumam me procurar já perguntando assim, quanto custa para colocar um sistema fotovoltaico na minha fachada? Eu falo, a gente tem que fazer o projeto. Ah, não, eu só quero saber quanto custa. Para saber quanto custa, a gente precisa fazer o projeto. Né? Então, assim, a gente precisa educar o nosso cliente que não tem como, não é só, eu não vou só entregar um produto para ela, não vou vender só o módulo. A gente precisa saber onde esse módulo vai ser colocado, como será a fixação desse módulo, quanto que ele vai gerar, qual vai ser o retorno financeiro que esse cliente vai ter com esse sistema em função da orientação, em função do sombreamento, em função de como vai ser a conexão elétrica desse sistema, que inversor a gente vai usar. Então, é uma coisa complexa, né? A gente não tem uma única resposta, a gente não tem um valor que nem seria um valor, assim, quanto custa um módulo colorido, ou quanto custa um módulo bifacial? Não é isso, né? Então, a gente tem que lembrar, e a gente, né, eu peço a ajuda de vocês nesse sentido, que a gente precisa mostrar que a gente está oferecendo um produto muito maior do que apenas um módulo, né? É uma solução. A gente entrega uma solução. E para poder entregar essa solução, vocês precisam seguir um método, né? A gente, para fazer esse projeto de arquitetura solar, eu não preciso ser arquiteta para fazer um projeto de arquitetura solar. Eu posso ser integrador, eu posso ser engenheiro eletricista, qualquer ator de um sistema fotovoltaico pode fazer um projeto de arquitetura solar. E é importante, inclusive, que esse projeto seja feito a muitas mãos, porque daí a gente tem uma complementação de saberes. Eu sempre falo, né, que a arquitetura solar, ela não é algo exclusivo do arquiteto, nem exclusivo do integrador ou do engenheiro eletricista. E sim, a gente precisa ter um grupo, né, coeso ali, que consiga resolver problemas que vão surgir. Problema de vedação, problema de encaixe, problema a questões estéticas, né, questões elétricas, por onde vai passar o fio, como que a gente vai colocar um inversor. Então, para tudo isso, a gente precisa ter uma organização. E esse método que eu desenvolvi, ele engloba diversos conhecimentos, né? Ele engloba o comportamento da irradiação solar, análise de sombreamento, as tecnologias fotovoltaicas que a gente pode utilizar, as possibilidades que a arquitetura tem, o dimensionamento dos sistemas BIPV e BAPV, a estimativa de geração energética, quanto que cada solução pode gerar,
softwares e ferramentas que podem me auxiliar nesse caminho, né? Hoje em dia a gente tem softwares novos próprios para BIPV que são excelentes, mas a gente também tem programas mais simples, como o Abaco Solar, como a máscara de sombreamento, que também são excelentes para a gente direcionar e suficientes também para direcionar nossos projetos. O mercado nacional, né, o que a gente já tem, quais são as normas, o que eu preciso respeitar, o que eu não preciso. Relações com projetos complementares, se eu faço só o arquitetônico, como é que eu me relaciono com a parte elétrica e estrutural? Quem que vai fazer? Quem que são os fornecedores no Brasil? Quanto custa? Como é que eu orço um sistema fotovoltaico desse? E, principalmente, como que eu falo com o cliente, né? Que é aquilo que eu falei antes, né? Que projeto BIPV e BAPV, a gente não tem uma resposta na lata para ele, assim, vai custar tanto, o teu projeto é assim. Não, a gente precisa estudar esse projeto. A gente precisa passar por todos esses fatores para chegar na resposta que ele quer. E aqui tem alguns exemplos, né? Alguns projetos recentes. E, por exemplo, aqui a gente tem um pergolado solar, onde a gente teve uma etapa bem importante de compatibilização de arquitetura com o arquiteto da obra. Então, o projeto original dele não era assim, mas com o nosso estudo de irradiação, com as nossas possibilidades, ele tinha, inclusive, feito uma inclinação que ele nem tinha gostado, achando que precisava da inclinação. E a gente mostrou que com uma inclinação bem baixinha, ele teria o visual que ele preferia, que era mais plano, e a gente deixou, então, mais estético, porque era o que ele queria, gerando bastante energia, e englobando tecnologias que fizessem sentido no projeto. Então, aqui é uma área técnica, então a gente otimizou com geração fotovoltaica totalmente preta, né? Então, é o módulo All Black. E aqui na lateral a gente colocou um sistema fotovoltaico semi-transparente, com o objetivo de levar a luz lá para baixo. Aqui embaixo, ó, tem uma escada, e aqui eu não coloquei a imagem, mas essa escada ela é toda vazada. E essa luz do pergolado chega até lá embaixo, no pavimento mais de baixo, são 4 pavimentos. Fica muito bonito, a gente consegue enxergar esse efeito de luz e sombra desde lá de baixo. Outra questão importante são os detalhamentos, né? A gente faz a proposta, mas a gente também precisa detalhar como vai ficar esse sistema fotovoltaico. E a compatibilização de arquitetura, projeto elétrico, projeto estrutural, strings, fixação. Então, é a questão que eu falei, né? A gente não trabalha sozinho, o arquiteto faz uma etapa, o engenheiro eletricista faz outra e o estrutural faz outra. E todos têm um papel extremamente importante dentro da arquitetura solar. Eu separei aqui alguns slides, assim, com 4 erros para evitar e 4 dicas do que vocês vão começar a fazer, que eu quero que vocês gravem isso, para que essa aula já tenha trazido um conhecimento importante para vocês. Então, o que você vai evitar? Né? Não prever o projeto fotovoltaico junto com o projeto arquitetônico. Quem é arquiteto aqui vai começar a projetar olhando para a arquitetura solar, olhando para o potencial do seu telhado, da sua fachada, e não vai delegar isso para outra empresa, né? Vai conseguir prever isso no seu projeto. O segundo erro é só ficar focando no custo inicial e no payback. Por quê, né? Por que ficar focando no custo inicial e no payback se muitas vezes o cliente não está preocupado com isso? E eu achei interessante que esse cliente do pergolado foi ele que me falou. Ele falou assim: Clarissa, não me interessa quanto que vai economizar. Isso daí para mim não interessa, eu quero ter essa solução. Eu acho importante ter uma arquitetura solar, uma casa sustentável, uma casa, inclusive ele tem banco de baterias. Eu quero que eu tenha independência da rede, se faltar rede. Então, assim, tem clientes com outros perfis, né, com outros focos. Outro ponto importante para os arquitetos é não criar, né, sombreamentos e recortes no telhado desnecessários. Não precisa disso.
vocês vão fazer o projeto já cientes da energia solar e evitando, então, colocar, por exemplo, uma caixa d'água ao norte, que poderia comprometer com sombra grande parte do telhado. A gente consegue já planejar isso no momento que a gente está com o projeto na fase de concepção. E, por fim, esse aqui é principalmente para integradores, né, que costumam dimensionar só considerando aquela irradiação do norte. Então, tá, a irradiação na cidade de São Paulo é X, e como eu não estou colocando meu sistema exatamente para o norte, eu vou colocar 2 módulos a mais. Isso é bem comum, tá? O pessoal, quando não está para o norte, pega e chuta um número qualquer de de módulos a mais para compensar. Só que, dependendo da situação, pode nem precisar desses módulos a mais. E o principal é que quando a gente parte de um projeto fotovoltaico dessa forma, a gente chega em soluções que às vezes não agregam esteticamente. Por exemplo, se eu tiver um telhado retangular e o meu dimensionamento deu que eu preciso de 17 módulos e eu tenho espaço para botar 2 fileiras. Se eu colocar 17 módulos, vai ficar faltando um módulo na minha composição, né? Então, por que não colocar 18 ou 16 e fechar uma forma? E muitas vezes quem olha só para dimensionamento não consegue aceitá-lo, não consegue entender que a estética é tão importante quanto. Eu vou mostrar aqui alguns casos. Aqui eu tenho aquele caso que eu tinha comentado, né? O sistema fotovoltaico curvo e o sistema fotovoltaico idealmente orientado. Esse curvo, ele não tem nenhuma parte do sistema que está olhando para o norte. E a inclinação também não é igual a 27 graus. E esse aqui é um sistema totalmente norte e 27 graus. Esse sistema, então, a gente chamou ele de 100%. Então, todo o valor que deu mensal aqui foi colocado como se fosse o 100%. E as partes diferentes desse sistema, né, que são 3 partes e ele completo, são essas linhas que vocês estão observando aqui, ó. Então, o que eu consigo ver? Em alguns meses, eu tenho picos de geração acima do 100%. Então, significa que esse sistema curvo, que não é idealmente orientado, gerou mais energia do que o ideal. E olha quando que aconteceu isso? No verão. Então, no verão aqui de 2009, verão de 2010, verão de 2011, né, que é finalzinho do ano. Significa que se eu tenho uma sazonalidade no meu consumo, ou seja, se eu consumo mais energia no verão, eu poderia sim trabalhar com uma inclinação diferente da ideal, né? Então, dependendo da minha instalação, eu posso entender qual é o meu perfil e o que faz sentido. Outro exemplo que eu trouxe é no laboratório Fotovoltaica UFSC, onde eu tenho uma série de exemplos, né, de sistemas B e PV, e nenhum deles é idealmente orientado. E os únicos sistemas idealmente orientados aqui são esses 2. Esses 3, na verdade. Esses sistemas aqui, eles são essas barrinhas verdes. E todos os BIPV são esses mais coloridos aqui. O que a gente pode perceber? Os idealmente orientados não geraram mais energia do que os BIPVs. E os BIPVs, eles estão para o norte, mas eles estão com inclinações variadas. Então, a gente consegue perceber que mesmo variando a minha inclinação, eu tenho uma geração muito próxima da ideal. Na prática, né? E 4 formas de aproveitar melhor o potencial da arquitetura solar nos seus projetos. Então, uma forma é avaliar o potencial da arquitetura e depois compatibilizar com a demanda, né? Então, por que eu vou fazer aquilo que eu falei, né? Vou dizer que eu preciso de 17 módulos e vou despejar 17 módulos na cobertura. Por que não começar pelo potencial da arquitetura? Então, no caso desse projeto, essas 2 coberturas foram o ponto de partida. Então, a gente primeiro fez as 2 coberturas e o prédio nasceu embaixo das coberturas. A mesma coisa aqui do lado. O objetivo era fazer uma cobertura curva. Quantos módulos couberam foi a potência que foi instalada. Não foi uma necessidade da potência que direcionou o tamanho da cobertura.
Outra regra, digamos assim, né, para a gente melhorar os projetos de arquitetura solar é explorar a tecnologia mais adequada para cada função da envoltória. Então, por exemplo, onde eu preciso de luz, vou usar módulo semi-transparente. Ah, ele gera muito menos. Não tem problema, porque aqui a outra solução seria eu colocar vidro, que não gera nada. Ou policarbonato, ou acrílico, que não geraria nada. Então, por que não colocar um módulo que gera energia e deixa passar luz? E, ainda por cima, tem esse efeito que é muito mais interessante do que se fosse um vidro comum. A terceira dica, então, é incluir o estudo solar integrado ao projeto arquitetônico desde a concepção, mesmo que o cliente não instale naquele momento, que foi o caso desses brises. Esse prédio ele foi concluído e já estava em operação, e só depois os brises foram instalados. Porque o projetista, o arquiteto, já tinha previsto que teria brises. E eu vou contar mais sobre esse projeto mais para frente. E o quarto é buscar sempre o comprometimento estético e energético, avaliando as perdas de cada decisão de projeto. E aqui tem um exemplo bem icônico, né, que é uma cobertura curva, onde, no início, o projeto teria módulos só no topo, porque esse projeto é em Singapura, e lá a inclinação é muito próxima à latitude, ao Equador, desculpa. Então, eles precisariam deixar o sistema mais horizontal possível. Então, para que o sistema ficasse mais maximizado, né, a geração, eles tinham colocado só até aqui, não tinha essas 3 fileiras. E o que aconteceu foi que os clientes acharam super feio ficar sem essas 3 fileiras e pediram para acrescentar. E a estética ficou muito legal, né? Ficou bem bonitinho aqui o sistema fotovoltaico, e eu vou mostrar para vocês como é que foi o desempenho desse sistema. Eu vou mostrar agora, né? 2 exemplos, estética e eficiência lado a lado. Então, essa cobertura curva, né? Fica em Singapura, eles fizeram essa instalação primeiro só até aqui, e no final eles colocaram essa fileira 1 aqui, esse sistema 7, aqui é o subsistema 7. Isso aqui é um inversor, cada cor aqui é um inversor. É um sistema de 44 kW-pico, foi um dos temas do meu doutorado, nos objetos de estudo, e foi tão legal de perceber que mesmo com essa configuração bem maluca aqui de inversores, porque eu nem entendi porque que eles colocaram tantas fileiras variadas no mesmo inversor, né, se eles começaram a fazer aqui por fileira, mas, enfim, foi o jeito que eles fizeram na época, isso foi em 2010, mesmo assim, esse sistema apresentou índices de performance, PR e yield, melhor do que um monte de outros sistemas fotovoltaicos de Singapura. Aqui vocês podem ver o ABAC solar de Singapura, e dá para ver que todos os sistemas praticamente caíram aqui dentro do aproveitamento de 98%, alguns caíram aqui no 96%, e o 7, né, que é o pior, ficou aqui na casa de 80%. Ou seja, nem é tão ruim assim, né, 80% de aproveitamento. Mas eles tinham evitado, né? A empresa que instalou o sistema fotovoltaico tinha evitado. E aqui eu tenho uma sequência de imagens que mostra o funcionamento desse sistema ao longo do dia. Está passando aqui os dias, aliás, as horas, meio-dia, e dá para ver quanto que cada parte do telhado está gerando de energia. E foi legal de observar que, pelo fato de eu ter bastante características, bastante orientações diferentes, a gente teve um ótimo aproveitamento, né? Porque a gente aumentou muito a nossa curva. A gente aproveitou muito a nossa curva de geração. Diferente de que se todos os sistemas fotovoltaicos estivessem olhando para o mesmo lado. E o outro estudo de casos que eu trouxe para mostrar são os brises do Germinari. Né? Então, os brises do Germinari, ele, como eu falei, era um prédio que já existia, e eles tinham
eles queriam colocar brise, mas eles tinham deixado essas esferas muito pequenininhas, que não suportariam um brise, e eles me chamaram porque precisavam instalar brises nesse prédio. E naquela época eu nem tinha equipe ainda para fazer isso, mas construímos, foi assim que também nasceu o meu contato com a Garantia Solar. Fizemos muitas reuniões, né, para desenvolver esse projeto, e tivemos aí um resultado muito legal também, né? Então, aqui a gente tem a solução, né, instalada, e vou mostrar aqui um pouquinho do processo. As máscaras de sombreamento, o ábaco solar, 3D, para estudar a orientação, como ficaria por dentro, estrutura metálica, strings, e como foi a execução, né, com alpinistas. É um projeto bem particular, né, então, assim, os alpinistas têm que saber fazer a parte elétrica também, e esse foi o resultado. Esse sistema fotovoltaico, ele foi premiado em Londres, pela sustentabilidade, e eu gosto muito de analisar dados, né? Então, aqui a gente tem os dados do sistema fotovoltaico por orientação. E olha o que eu falei lá da casa curva, que a gente também encontra aqui. Por mais que eu tenha orientações, por mais que a Sul, né, gere menos no verão, olha o que aconteceu aqui, aliás, no inverno, olha quanto que ela gera no verão. Nos meses aqui de dezembro, janeiro, como aumentou. E em comparação com a Norte, né, a Norte gerou bastante no inverno e caiu bastante no verão. Então, quando a gente está trabalhando com fachadas, é muito interessante eu ter uma complementação de várias orientações. É muito legal isso, porque a gente consegue manter a minha contribuição energética mais estável. Porque se toda a minha geração estivesse só no norte, eu ia ter essa curva aqui muito acentuada. E assim eu consigo uma linha mais padronizada, digamos assim, mais estável, né? Os destaques na mídia que eu comentei com vocês, né? A gente teve muita mídia espontânea com esse projeto. E isso só mostra como isso valoriza, né? Como valorizam os imóveis quando a gente tem energia assim. As pessoas ficam muito curiosas com esse tipo de geração. E quando a gente coloca a energia solar, a gente tem destaque em relação a qualquer outro projeto, né? Com a concorrência, porque os projetos arquitetônicos mais icônicos que a gente vê ainda não estão olhando para a arquitetura solar. Então, olha que oportunidade incrível que a gente tem de oferecer para esses escritórios essa inovação. Eu já estou sendo cotada para empreendimentos novos que vão sair daqui a alguns anos, para a gente começar a trazer a energia solar na concepção. E isso só vai crescer. Essa realidade já começou e só vai crescer. Porque as pessoas buscam valorização do imóvel, valorização do projeto, valorização profissional, né? As pessoas querem, elas já estão vendo isso acontecer no mundo e querem trazer isso para a sua realidade também. Para criar também um reconhecimento no mercado, ter retorno imediato na venda e agregar beleza, além da sustentabilidade, né, e tecnologia. E como que a gente chega lá, né? Como que a gente pode chegar a fazer um projeto como esses que eu mostrei para vocês? A gente precisa de comprometimento. Eu não vou dizer para vocês que vocês precisam de 22 anos de estudo, né? Mas a gente precisa de comprometimento. Eu preciso saber o que fazer, eu preciso estudar, eu preciso conhecer a tecnologia, preciso conhecer quais ferramentas podem me ajudar, porque isso vai direcionar todas as minhas decisões, né? E quando a gente tem um passo a passo, fica muito mais fácil, que é o que a gente tem, o que eu coloquei nesse curso de arquitetura solar na prática.
eu construí um passo a passo da concepção, passando pelo dimensionamento, até o detalhamento do projeto BIPV. Eu não tive isso, né? Eu construí isso ao longo da minha carreira. Quando eu comecei, não tinha nem muitas publicações sobre o assunto, tudo era muito novo. E o legal é que eu, né, fui aprendendo e praticando. O próprio laboratório fotovoltaica UFSC foi uma escola prática para mim, né? Porque lá é um laboratório onde a gente faz tudo na prática. Então, foram muitas edificações, muitos projetos que a gente desenvolveu lá. E desde 2020 eu venho atuando no mercado. Então, me conectei com muitos fornecedores, muitas empresas, e agora a gente consegue oferecer a solução completa. E é isso que eu quero passar para vocês, para quem quiser, né, entrar no curso de arquitetura solar. A gente consegue agora trabalhar tanto a parte do projeto, quanto a parte da execução e a entrega para o cliente. E como que vai ser esse curso, né? Ele vai ser com aulas ao vivo, para que vocês possam tirar todas as dúvidas durante a aula. Então, a gente vai ter, além das aulas ao vivo, eu separei uma aula lá no final, também só de tirar dúvida. Eu chamo de mentoria em grupo. Então, depois que a gente tiver feito todas as aulas, quem quiser ainda tirar dúvida, a gente vai ter um encontro para isso. Mas a gente vai falar de fachadas e coberturas, como que a gente faz para gerar energia em fachadas e coberturas. Eu vou ensinar vocês a trabalhar a irradiação solar, a calcular a irradiação solar em todos os planos, analisar sombreamento, usar as ferramentas certas para isso, e ferramentas software de dimensionamento exclusivos para a BIPV. Tem algumas ferramentas novas que são muito boas para isso. Então, vocês vão aprender a dimensionar um sistema fotovoltaico BIPV e do jeito certo, né? Já levando em consideração todos os fatores que vão influenciar na geração energética. E, como eu falei das ferramentas, a gente vai entrar daí na parte de simulação. Então, na simulação, a gente faz a simulação primeiro com planilhas, e depois eu vou mostrar para vocês algum software. E aí vocês vão conseguir comparar, inclusive, o método manual com o método do software, para ver como bate, como é interessante e como vocês podem escolher a forma preferida, né? Às vezes, dependendo do projeto, eu prefiro trabalhar só na planilha, e às vezes eu prefiro ir direto para o software. Eu separei também um dia para trazer uma aula bônus, e essa aula bônus eu convidei o Murilo da OnBio. Ele trabalha com o Revit, e ele trabalha com projetos de eficiência energética no Revit. Então, ele vai falar para vocês como usar as ferramentas de eficiência energética dentro do Revit. Eu já fiz essa aula dele, é muito legal. E no fim, a mentoria, né, que eu comentei. Então, o que a gente tem de bônus, né? Quem ficou aqui até essa hora tem bônus. Né? Então, vocês vão ganhar família de módulos para Revit e SketchUp, que isso é para quem trabalha com 3D. Chega aquela hora de colocar energia solar, faz toda a diferença se a gente tem um bloco bem bonitinho para colocar, né? Bem perfeito, com a transparência que o módulo realmente tem, para mostrar para o cliente como vai ficar o seu projeto. Lista atualizada de fabricantes e módulos BIPV, a planilha que eu utilizo para dimensionamentos BIPV, e também um desconto especial de 50% para quem quiser adquirir o Atlas de Abacus Solares, que tem mais de 60 cidades. E eu estou abrindo aqui um bônus exclusivo para quem está aqui na aula. Se alguém, né, que é os primeiros, né, que entrarem, ainda tem os 5 primeiros, né, que entrarem, ainda vão ganhar um kit, que eu até coloquei aqui do lado, né, que é um kit da Arquitetando. É uma toalha de praia, depois eu mostro uma foto dela aberta, uma sacola, uma sacolinha da Arquitetando Energia Solar, que eu vou mandar, e um carregador, que eu vou mandar por correio para quem quiser, para quem se inscrever, né, no caso. E o que mais, né? Essas aulas, elas vão ser ao vivo, porque eu gosto desse contato com vocês, né? E
E aí, depois essa aula fica gravada e eu disponibilizo, vocês vão ter acesso por 1 ano para todo o conteúdo. Então, dá para assistir depois, caso não consiga estar nos dias específicos das aulas. Também vocês vão ter o PDF completo das apresentações, vão ter certificados de participação e suporte VIP num grupo exclusivo. A gente tem um grupo geral da arquitetura solar, que todos vocês já estão lá, mas a gente também vai ter um grupo só dos alunos. Aqui tem alguns comentários, né, de alunos que já fizeram meu curso. Meus alunos viram amigos, a gente tem muito contato até hoje, e viram parceiros, inclusive, porque daí, por exemplo, o André, ele é do Rio de Janeiro, então, quando eu tenho um cliente do Rio de Janeiro, eu falo, André, tem um cliente de Pergolado, pode ir lá? Daí o André vai lá, faz a visita técnica, e a gente faz a proposta juntos. A Aline, aqui de Florianópolis, a Elda é da Bahia, e assim a gente vai trabalhando juntos com arquitetos, integradores e aumentando a nossa rede, porque a gente precisa de mais braços, né? Então é muito legal essa conexão das aulas ao vivo por isso, porque a gente se torna uma comunidade e parceiros de projeto. E, né, quanto vale tudo isso, né? Bom, o curso eu já tinha apresentado para vocês, então, sei que vocês já viram, né, quanto que é o curso, mas eu trouxe uma condição especial para quem está aqui na aula, né, lógico. Mas, quanto que custa, né? Vai custar muito menos do que 22 anos de aprendizado contínuo, com certeza. É muito menos também do que você vai receber no primeiro projeto de arquitetura solar. Imagina se você é arquiteto e vai falar para o seu cliente, o meu projeto tem arquitetura, mas eu também faço a previsão de arquitetura solar. Ou se é integrador e falar, o diferencial da minha empresa é que eu também entrego um estudo de arquitetura solar. Eu também olho para a estética. Então, o valor de um curso é muito menos do que o que se coloca, né, e no primeiro projeto, então, é retorno garantido, né. É muito mais rápido também, né, do que o tempo que eu levei para desenvolver esse método e validar, que foi validado ao longo de muitos e muitos anos. É mestrado, é doutorado, são milhares de artigos, milhares não, né, mas mais de 50 artigos em revistas internacionais, muitos artigos nacionais, em congressos também. Então, é um método que funciona, eu utilizo até hoje, e que eu vou passar para vocês, integralmente. E quanto que vale, né, esse curso? Então, o preço normal dele é R$ 2.497. Mas, para vocês, com o cupom VIP, que está válido só até amanhã, ele vai ficar 12 vezes de R$ 206,60, ou R$ 1.997,60. Né? Então, se vocês quiserem aproveitar, e se forem os primeiros 5, vocês vão ganhar esse kit que eu acabei de mostrar, e vão ter o desconto. As aulas vão começar, essa foi a nossa primeira aula, né, é uma aula inaugural aberta, mas a aula do curso, que vai começar já na terça que vem, vai ser no mesmo horário, então, terça-feira, 7h30. Esse link, se vocês quiserem acessar depois, ele tá lá no meu Instagram, no Linktree, né, vai lá no link na bio, e tá lá o link do curso. O cupom VIP é para quem está aqui, né? Então, vocês vão poder utilizar até amanhã e aproveitar essa condição. Mas eu agradeço a presença de todos, uma boa noite e espero vê-los na turma. Tchau, tchau.